2h53. Uma excelente tarde para você que está curtindo a nossa programação. Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o Pode Misturar e hoje nós estamos aqui com uma participação mais do que especial. Estou recebendo a doutora Nayara Lima. Ela é graduada em enfermagem pela UniVS. Ela fez residência multiprofissional em atenção básica pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Também fez residência em enfermagem obstétrica na URCA, Universidade Regional do Cariri. Atualmente é mestranda em enfermagem pela URCA, docente do curso de graduação em enfermagem também pela URCA. E eu já quero desejar boas-vindas. Boa tarde, doutora Nayara. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Boa tarde, Edilane. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio. Inicialmente, gostaria de agradecer pelo convite, que já me foi feito há algum tempo, mas só agora nós tivemos a oportunidade de concretizá-lo. E, além de agradecer também pela participação, parabenizo a Adilane pelo espaço. E a gente sabe que esses espaços que geram discussões, reflexões de temas que são importantes, fomentam a aquisição de conhecimento por parte da população e, de forma geral, também estimular a aquisição de autonomia, que é o que a gente mais preza, especialmente dentro do contexto do qual nós vamos falar hoje, que é o contexto obstétrico. Exatamente. Então, mais uma vez, obrigada pelo convite e parabéns pela iniciativa, Edilane. Eu que agradeço mais uma vez. A professora Nayara foi a minha preceptora também no curso de graduação. Tivemos aí uma ótima troca. Realmente admiro ela bastante em relação à parte do conhecimento obstétrico. Realmente domina bastante. Então, já lá durante a preceptoria, enfim, durante o estágio, eu já tive a ideia. Eu acho que eu vou chamar ela, tomara que ela aceite. Quando eu lancei o convite, ela prontamente atendeu e disse, vou sim, com toda certeza. Então, estou muito feliz de recebê-la aqui. Pessoal, seguinte, duas coisas. Primeiramente, você que está nos acompanhando através das redes sociais, né, do nosso Pode Misturar, você pode ir encaminhando essa live para outras pessoas, para que outras pessoas interessadas nesse tema também possam usufruir do nosso bate-papo. E o tema de hoje é importância do pré-natal, cuidado da mulher, da gestação e também do bebê, da gestante do bebê. Atenção à gestante no parto de modo especial. Nayara, por que é importante a mulher ter o conhecimento prévio de tudo o que vai acontecer no parto? Então, essa preparação da mulher, Dilane, como nós sabemos, ela deve iniciar durante o pré-natal, tá certo? Para que durante a estadia dela, a chegada dela na maternidade, a passagem dela pelo processo de parturição, digamos assim, que ela não tenha surpresas. Inclusive, dentro desse contexto de preparação, seria interessante que a mulher fizesse uma visita à maternidade na qual ela vai parir, que é justamente para conhecer o serviço, se habituar com os profissionais, ver como é a assistência obstétrica nesse sentido. Então, essa preparação é importante para gerar confiança, para gerar esse bem-estar também na mulher em relação a todos os processos que vão envolver o parto e nascimento. Tanto os processos direcionados a ela, né, enquanto paciente, parturiente, quanto também os processos que vão envolver o recém-nascido. Então, é importante ela saber como é que ela pode se preparar para esse momento do parto, se ela pode obter ajuda de alguma forma, se ela pode ter o acompanhante de sua escolha. E, de fato, é importante ela ter esse conhecimento até para gerar certa autonomia em relação a esse momento. A enfermagem, assim como a grande maioria, praticamente todas as profissões, elas têm especializações. E dentro da enfermagem existe a especialidade enfermeira ou enfermeiro obstetra. Qual é a diferença de um enfermeiro assistencial e qual é o campo de atuação, por exemplo, do enfermeiro obstetra? Pronto, o campo de atuação do enfermeiro obstetra é muito específico. Então, ele vai atuar dentro desse ciclo gravídico puerperal. E a diferença é que o enfermeiro obstetra, ele se especializa dentro das ações, das práticas que são benéficas e que são necessárias aí para o bem-estar materno e fetal. Então, durante a especialização, a gente vê com maior propriedade, digamos assim, a área de conhecimento específica da obstetrícia. Então, o nosso estudo, o conhecimento, tanto relacionado ao conhecimento
técnico quanto o científico, ele é distinto, ele é mais aprofundado e é voltado especificamente para essas questões do contexto obstétrico. Perfeito. Quais são as opções de parto, por exemplo, disponíveis e como, por exemplo, a enfermeira ou o enfermeiro obstetra pode ajudar a gestante a tomar essas decisões? De forma geral, tem-se, na verdade, 2 tipos de parto. Então, conhecidamente, tem o parto cirúrgico, que a cirurgia é chamada de cesariana. Esse tipo de parto é necessário haver uma incisão ali na região abdominal, na região uterina, ou seja, é um ato cirúrgico, é um procedimento cirúrgico. E daí decorrem os riscos relacionados à cesariana. E nós temos o parto normal, que é o parto natural, digamos assim. Hoje em dia, até uma forma de diferenciar o parto normal do parto natural, tá? Então, o parto natural é aquele que acontece conforme manda a natureza. Então, totalmente natural, que não tem administração de medicamento, que não tem a realização de nenhum tipo de intervenção. Mas, de forma geral, tem-se esses 2 tipos de parto. E eu acredito que um enfermeiro obstetra, ele age muito nesse contexto através da conversa, da orientação, porque em relação à escolha do tipo de parto, por exemplo, muitas vezes essa escolha realizada pela mulher, ela é pautada em experiências prévias, que ela ouviu de outras pessoas, mulheres da família, pautado também no medo que ela vai ter da dor do parto, que a gente sabe que é inerente ao processo também, no medo que ela tem de sofrer algum tipo de violência obstétrica durante o processo de parto, mas o que a gente preza, né, o que a enfermagem obstétrica preza é para que essa mulher ela tenha autonomia, sim, de fazer essa escolha, mas que essa escolha ela seja feita de forma segura. Ou seja, a mulher ela precisa conhecer de forma muito concreta quais são os benefícios, quais são os riscos de cada tipo de parto. E só conhecendo esses aspectos relacionados a cada tipo de parto é que ela poderia fazer uma escolha de forma apropriada, de forma segura. Então, a enfermagem obstétrica, ela age muito nesse sentido. Doutora, em relação às indicações desses 2 tipos de parto, quais são as indicações para cada um? De forma geral, o parto normal, né? Então, a gestante que evolui bem, que tem uma gestação saudável, o que se espera é que ela evolua tranquilamente para um parto normal. A não ser que assim ela não queira, a não ser que não seja de sua vontade, e aí a escolha dela vai tomar aí caminhos baseados no que eu citei anteriormente. E quando a gestação ela é de alto risco, quando tem alguma condição que de fato o parto normal ele vai trazer um perigo maior para a gestante ou para a mãe, então é realizada essa indicação da cesariana. Mas assim, de forma muito específica, mulheres com disfunções na pressão, por exemplo, mulheres que por algum motivo, né, por exemplo, mulheres vivendo com HIV, né? Uma indicação clássica que, na verdade, dependeria aí da carga viral dessa gestante, mas por considerar-se mais segura, a via obstétrica é a cesariana. Mas, enfim, então, quando se vê, de fato, que a mulher ela não tem condições de parir, durante o próprio trabalho de parto, por exemplo, quando a mulher não consegue evoluir, então tem uma condição que é chamada parada na progressão do parto. Então, esse parto não consegue progredir. Também a indicação de uma cesariana, uma desproporção cefalopélvica, que é quando há uma falta de proporcionalidade entre a cabeça do feto e a bacia materna. Então, não tem proporcionalidade e esse feto não vai progredir, não vai descer. Então, disse que tem-se uma desproporção cefalopélvica, então é indicativo também. Então, até mesmo durante o parto, né, qualquer condição que agrave ali, que faça com que essa mulher ou esse feto entre em risco, tem indicação aí de uma cesariana. Doutora, vamos voltar um pouquinho na nossa conversa. Tipo assim, a mulher descobriu que está grávida, certo? Ou então ela vai fazer um exame confirmatório, vai procurar a unidade básica de saúde. Para as mulheres, por exemplo, que vai ser a primeira gestação, o que você indicaria para essa gestante perguntar durante uma consulta com a enfermeira e com o médico, lá no postinho de saúde?
Eu acho que ela teria muitas dúvidas, Uhum. né? Então, em relação ao próprio trabalho de parto, por exemplo, eh, de forma geral, quais são os riscos associados a uma cesariana, por Uhum. exemplo? Então, ela poderia ter essa dúvida. Em relação à interrupção da gestação a qualquer momento ali, durante o trabalho de parto, e que não está tudo bem, e se ela não conseguisse, ela poderia optar pela cesariana naquele momento também. Eu acho que muitas questões relacionadas às próprias alterações fisiológicas e anatômicas do corpo da mulher durante a gestação, Uhum. questões relacionadas à amamentação também, à atividade sexual, à atividade física, à alimentação. Então, assim, é um mundo de dúvidas que essa mulher que está gestando pela primeira vez ela teria. E as consultas de pré-natal, elas servem para isso, para preparar a mulher ali para ter uma gestação saudável e para prepará-la também para esse momento do parto. Os cuidados relacionados ao recém-nascido, talvez ela tivesse dúvida também em relação a isso, então poderia perguntar se ela precisaria tomar algum tipo de medicamento durante o pré-natal. É necessário fazer a suplementação de algum medicamento, por exemplo? Se a minha pressão alterar, o que eu posso fazer, o que eu devo fazer? Quais são os sinais que, se aparecerem, eu preciso procurar o serviço de saúde? Enfim, eu acho que ela teria, né, muitas dúvidas para conversar com esse profissional, com o enfermeiro que está prontamente habilitado para realizar as consultas de pré-natal e o médico também. Principalmente em relação aos sangramentos, né? Porque existe também, podemos dizer assim, a cota de sangramentos que preocupam, né? Sim. Que a gente pode falar então, assim. classicamente, o sangramento, ele é um sinal que, se aparecer, é indicativo dessa mulher procurar o serviço para fazer uma avaliação, porque pode estar relacionada a uma perda gestacional, mais adiante pode estar relacionada a um descolamento prematuro de placenta, uma placenta prévia. Então, é importante, na presença de alguma perda vaginal, especialmente o sangramento ou a perda de líquido franca, que classicamente é aquela perda de líquido que escorre pela perna, que indica possivelmente, aí claro que depois teria que se confirmar a ruptura das membranas amnióticas. E aí é outra história, porque a mulher precisa ficar internada para fazer rastreio para infecção, enfim. Mas se aparecer essas perdas vaginais, sangramento, essa perda de líquido franca, é indicativo dela procurar o serviço de saúde para fazer a avaliação obstétrica. Porque assim, durante as consultas, obviamente que essas informações elas devem vir de forma espontânea dos profissionais, né? O enfermeiro e o médico. Mas a gente sabe que, devido à demanda, algumas consultas elas são um pouco feitas de forma mais rápida, né? Mais flash mesmo. E algumas pacientes elas são um pouquinho acanhadas, elas não Sim. perguntam tudo o que deve, né? Já tem outras que passam 2 horas dentro do consultório, né, doutora? Aí eu acho que é super importante também a mulher levar essas perguntas, porque assim, quando é uma mulher de primeira gestação, ela realmente nem sabe o que espera pela frente, né? Então ela não tem nem noção do que perguntar. Sim, então é um contexto que exige uma atenção muito ampla, porque vai envolver o contexto pré-natal, então como é que a mulher, o que ela precisa fazer, quais são os exames, quais são as consultas, quais são os tipos de suplementação que ela precisa fazer, e envolve também as questões do puerpério, do pós-parto, né? E a mulher, durante esse pós-parto, ela passa por inúmeras transformações e que essas dúvidas podem começar a ser discutidas, trabalhadas durante a consulta de pré-natal também. Doutora, em relação a um assunto que é pouco falado, que é sobre a violência obstétrica. O que é a violência obstétrica e quem pratica? A violência obstétrica é um tipo de violência que atinge diretamente as mulheres durante esse período, ou durante a gestação, durante o momento ali do parto e no pós-parto, tá? Então, é um tipo de violência que pode ser verbal, pode ser física, então pode chegar a ter o agravo físico, e é um tipo de violência que vai trazer repercussões extremamente desagradáveis para essa mulher nesse futuro. Então vai interferir na autoestima da mulher, vai interferir na qualidade de vida sexual dessa mulher,
e gera abalos emocionais assim extremamente desagradáveis. Então, por ser um tipo de violência inerente ao contexto obstétrico, ela é praticada por qualquer profissional que esteja diretamente envolvido ali nessa assistência. Então, enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem, ali durante o momento do parto, por exemplo, o pediatra é um profissional que está envolvido também ali. E eu já, inclusive, presenciei violência obstétrica vindo por parte desse profissional, sendo que ele estava ali para prestar atenção às necessidades do recém-nascido, mas se sentiu no direito de intervir nesse momento e intervir de forma negativa, tá? Então, é um tipo de violência muito difícil, inclusive, de se combater. Porque as vítimas, as mulheres que sofrem, elas não conseguem se identificar como vítimas, tá? Então, as condutas, as práticas já estão tão enraizadas dentro do serviço obstétrico que a mulher, se não for conhecedora, se não tiver sido orientada durante o pré-natal, isso vai passar despercebido no sentido dela não agir, mas não despercebido no sentido que ofendeu ela, que foi desagradável e que abalou a sua saúde mental. Então, esse tipo de violência é visto de diversas formas. Então, por exemplo, qualquer intervenção que é feita no corpo dessa mulher sem o conhecimento da mulher, a não ser que seja ali uma situação de emergência, é claro que a prioridade é salvar a vida da mulher, mas qualquer intervenção que seja realizada sem o conhecimento é considerado um tipo de violência obstétrica. Você impedir que a mulher se movimente, que ela tente encontrar uma posição que seja mais confortável para o momento do parto, é uma violência obstétrica. Os comentários depreciativos, sejam relacionados à orientação sexual, à cor, à classe econômica dessa mulher. Então, qualquer coisa que desagrade, que deprecie, que seja constrangedor para a mulher, pode ser um tipo de violência obstétrica. Claro que tem as clássicas, né? Acho que muita gente já ouviu falar na manobra de Christellen. Que é aquela manobra onde um profissional empurra o fundo do útero, a barriga da mulher, na tentativa de expulsar o feto de forma mais fácil. Só que, cientificamente, tem-se dados, tem-se boas evidências que comprovam que não tem benefícios. Pelo contrário, pode trazer danos físicos para essa mulher, inclusive danos consideráveis fisicamente para essa mulher. Então, qualquer prática que seja realizada no sentido de depreciar, de constranger, de impedir que a mulher se sinta bem, de manipular o corpo da mulher sem o seu consentimento, é considerado um tipo de violência obstétrica. Todos os profissionais que estão fazendo os cuidados, né, à mulher e ao recém-nascido, devem chegar, abordar a paciente, a cliente e dizer, né, tudo que vai ser feito. E ela, obviamente, tem a autonomia de dizer se aceita ou não. Em relação a essa manobra, doutora, quais são, por exemplo, você já disse, né, que não tem realmente eficiência nenhuma, mas tem muita gente que realmente ainda tem essa crença de achar que isso é comum, que é normal. Tem gente que pensa que por estar dentro de um estabelecimento de saúde, tudo que vai acontecer lá está dentro dos protocolos, né? É benéfico. E não, né? Não, nem sempre. Não. E existem até relatos de que a manobra pode causar, inclusive, a ruptura do fígado, dos órgãos, né? Aparecer alguma área ali lesionada na pele também. Então, não é considerada benéfica. Então, é proibida. Inclusive, nós, né, enfermeiros, tem uma resolução do Conselho, eu não sei se é do Conselho Regional do Rio Grande do Sul, que foi também acatada pelo Conselho Federal de Enfermagem, que nos proíbe de participar desse tipo de manobra. E também as incisões, né? Que também é uma das violências clássicas que pode, como acho que você até citou um pouquinho antes, que pode até afetar o desempenho sexual posteriormente, né? A episiotomia, Isso. Né? Então, a episiotomia, ela não é proibida, certo? Agora, a OMS recomenda que ela seja destinada a casos muito específicos, tá? Então, assim, já se sabe que não tem benefício fazer episiotomia em todos os partos, porque antigamente era feito dessa forma, em todos os partos. Era uma regra, né? Era regra, fazia-se episiotomia. Mas aí, com o avanço do conhecimento, com as pesquisas, os estudos, foram surgindo as evidências, e de fato viu-se que não tem
benefício fazer a episiotomia em todos os partos. Então, está relacionado, por exemplo, a uma disfunção perineal, a mulher pode sentir posteriormente dor durante a relação sexual e, de fato, não é benéfico se fazer em todos os partos. No entanto, não é proibido, né? Mas que fique restrito aí a casos mais seletivos. Porque tem gente que diz assim, mas, por exemplo, se não fizer a incisão, pode ser que haja uma laceração. Então, qual dos dois é melhor ou pior? Acho que nenhum dos dois é interessante, né? Então, a maioria das lacerações que acontecem durante o período, né, o parto, elas são lacerações simples, né? E lacerações de primeiro, segundo grau. Então, não se tem essa indicação, evidências que comprovem a superioridade da episiotomia em relação a não se ter ali a laceração durante o trabalho de parto. E a laceração também, na maioria das vezes, nem atinge as outras superfícies da pele, né? Músculos, exatamente. por exemplo. Então, quando faz-se uma episiotomia, vai cortar ali a mucosa vaginal, parte do músculo. E a maioria das lacerações, elas são mais simples em relação a isso. Algo que é inerente, né, à gestação, não vou nem dizer a gestação, mas ao momento específico do parto, é a dor. Sim. Como é que o enfermeiro obstetra pode gerenciar a dor da paciente? Quando se fala em manejo da dor durante o trabalho de parto, realmente se falou em parto, tem que se falar de dor, porque é um processo... Tem para onde correr, né? Não tem para onde correr, infelizmente. E é um processo ali, um mecanismo natural, então tem-se a dor. Inclusive, muitas mulheres optam pela cesariana por conta dessa dor, mas hoje já tem opções mais viáveis, como a analgesia durante o parto, né? Então, o manejo da dor durante o trabalho de parto, ele pode ser feito de duas formas. Então, tem-se os métodos farmacológicos, que um deles é a analgesia, que eu citei agora há pouco, tá? Infelizmente, os nossos serviços públicos ainda não oferecem de forma de rotina a questão da analgesia, tá? Infelizmente, não é realidade ainda. Mas o enfermeiro obstetra, ele age muito dentro do manejo ali dos métodos não farmacológicos para alívio da dor. Então, a maioria dos métodos são métodos simples, de baixo custo, que não precisam de tecnologias complexas para serem realizadas e podem ser realizadas tranquilamente ali dentro de qualquer serviço. É importante dizer também que esses métodos não farmacológicos, eles vão aliviar. Claro que a dor ela não vai sumir, não vai desaparecer, né? A não ser que seja feita a analgesia. Mas a maioria desses métodos, eles conseguem atenuar a dor e agem também diminuindo o medo, aliviando a tensão, aliviando o estresse, a ansiedade. Então, é importante, inclusive, oferecer esses métodos não farmacológicos antes de oferecer o método farmacológico. Mas, dentre eles, a gente tem, né, muito comum a questão da massagem na região lombar, na região sacral, o banho que seja de aspersão, que é o banho de chuveiro, ou, se tiver disponível a banheiro, o banho de imersão, o banho morno. Tem-se também a musicoterapia, que ajuda a relaxar, distrair a mulher ali naquele momento. O uso de compressas mornas ou frias, conforme a preferência da mulher. E tem outros métodos também que exigem um pouco mais de investimento, digamos assim, como é o caso da yoga, da acupuntura, que precisaria de um profissional especializado em relação a isso. Mas a maioria dos métodos não farmacológicos, eles são bem simples de serem utilizados. Basta o profissional que está ali acompanhando, ter conhecimento, ter iniciativa e considerar que são válidos nesse sentido. A própria movimentação da mulher, permitir que ela deambule, que ela caminhe livremente. Para essa questão da movimentação, pode-se utilizar a bola suíça ou bola bubá, como queiram chamar, a escada de ling, a dança. Então, a variedade é extensa e só precisa realmente de um profissional que ajude a mulher nesse momento, que envolva o companheiro, que envolva o acompanhante ali naquele momento, para de fato tentar se atenuar e fazer com que a mulher ela tenha uma experiência positiva, já que a inserção do enfermeiro obstetra dentro desse contexto, no final ele tem o objetivo de humanizar o trabalho de parto e fazer com que a mulher tenha uma experiência positiva. E
quando eu falo de humanização, Edilane, eu não posso ser reducionista quando eu penso nessa palavra, porque quando a gente fala em se fala em humanização do trabalho de parto, por exemplo, o que é que vem na cabeça? Aquele parto bonito que acontece na banheira, né? Romântico. Mas não se pode reduzir a humanização a isso. Quando eu falo de humanização, eu falo de segurança. Então, eu preciso oferecer um ambiente seguro. Eu falo da introdução das boas práticas obstétricas, que são práticas baseadas em evidências, ou seja, que têm comprovação, que são efetivas, que são benéficas. E que não é moda. Não é moda. Eu falo em escutar, em acolher, em empoderar essa mulher e fazer com que ela resgate ali a sua autonomia, que com a institucionalização do parto se perdeu isso, né? Então, é nesse sentido. E, doutora, não sei se ela tem esse direito ou não, mas em relação à acompanhante durante o processo do parto, ela tem? Tem direito. Tem direito, né? Desde 2005 que tem-se a lei do acompanhante, tá? E essa lei do acompanhante, ela de fato, ela veio para garantir que a mulher ela tem o direito de escolher um acompanhante de sua escolha, ou seja, uma pessoa em quem ela confia, que pode ser alguém da família, o seu companheiro. E agora, em 2011 também veio a Rede Cegonha, que tinha o objetivo de qualificar a atenção ali ao parto e nascimento. E a Rede Cegonha, ela reiterou como forma de humanizar e qualificar a assistência, a necessidade de deixar a mulher ter o seu acompanhante que seja de sua escolha, para que ela se sinta segura ali naquele momento. No entanto, por muito tempo esse direito não foi efetivado. E os serviços usavam como justificativa que não tinha estrutura, né? Principalmente se o acompanhante fosse o companheiro, o homem, então barravam aquela pessoa que a parturiente escolhia. Mas tem a lei, sim, a lei do acompanhante, né? Quem quiser pesquisar e se aprofundar um pouquinho mais, a lei de 2005. E ela vem, de fato, garantir esse direito que a mulher tem de ter o seu acompanhante da sua escolha na maternidade. Importante, que a mulher que escolhe pode ser qualquer pessoa da preferência dela, obviamente, né? Isso. Doutora, em relação assim às dúvidas que acontecem durante toda a gestação, mas principalmente quando vai chegando o período do parto. Tem mulheres que ficam altamente desesperadas. Qualquer sinal, qualquer sintomazinho que elas estejam sentindo, elas já ficam preocupadas. Eu queria que a senhora dissesse quais são os sinais normais e quais são os sinais preocupantes que devem acender aquela luzinha de alerta. Dentro dos sinais preocupantes, até eu já citei as perdas vaginais, sangramento, perda de líquido franca, a febre, que pode ser indicativo de um processo infeccioso. Outros sinais e sintomas também, que é importante observar, é a questão da cefaleia associada a distúrbios visuais. A gente chama de escotomas cintilantes, que é o popular ver estrelinhas. Então, a cefaleia associada a esses escotomas cintilantes pode ser indicativo, por exemplo, de uma alteração na pressão, da pré-eclâmpsia, que é a condição mais comum que acomete gestantes aí dentro do nosso contexto obstétrico. A pré-eclâmpsia, a hipertensão no período gestacional. Então, são sinais que não são normais e que ela, de fato, deve se preocupar. E com relação a, por exemplo, a mulher tem dúvida de quando deve procurar a maternidade porque já entrou em trabalho de parto, por exemplo, quando é que eu devo procurar a maternidade nesse sentido? Então, é importante falar com a mulher para ela saber diferenciar as contrações que indicam o estabelecimento do trabalho de parto daquelas contrações que são chamadas de contrações de treinamento ou contrações de Braxton Hicks. Então, essas contrações de treinamento, elas começam ali por volta da 30ª semana de gestação. Então, a mulher começa a sentir uma atividade uterina, ou seja, a matriz uterina começando a se preparar para o parto. Só que essa contração, ela tem uma frequência muito baixa, tem uma intensidade baixa e dessa forma ela não tem capacidade de modificar ativamente o colo do útero. Já as contrações que indicam o estabelecimento do trabalho de parto, elas são contrações regulares, dolorosas, rítmicas, progressivas e tem uma certa frequência. Então, vão acontecer ali pelo menos uma a cada 3 ou 5 minutos, que no final vai dar pelo menos 2 em 10 minutos. Então, elas são contrações regulares, progressivas, ou seja, a tendência é aumentar.
tá? Então, nesse caso, sim, pode ser indicativo de que ela já está ali entrando em trabalho de parto e para se sentir mais segura pode procurar a maternidade para fazer a avaliação. E essas contrações, já para o trabalho de parto, elas iniciam a partir de qual período de semanas? Não, as contrações para o trabalho de parto, a gente ainda não tem essa previsão. O que a gente tem de previsão é que a gestação normal, ela dura cerca de 40 semanas, né? Então, até esse período aí, é esperado que a mulher, ela comece a ter essas contrações, né? Mas se chegar, por exemplo, a 41 semanas e ela não apresentou nenhum sinal, ela deve procurar a maternidade para fazer a avaliação da vitalidade fetal e a necessidade de interromper a gestação. Dependendo aí, ou fazer uma indução ou uma cesariana. Doutora, um assunto polêmico. Semanas ou meses? E Semanas. aí? Semanas, né? Porque tem gente que ainda insiste, né, em querer saber quantos meses. Na verdade, eu vou ser bem sincera. Quando me pergunta de meses, eu fico um pouco fazer perdida. as contas, né? Mas as semanas, né? Contando ali pro obstetra, né? Ele conta a partir ali do primeiro dia da última menstruação, né? Aí faz a contazinha para saber qual é a data provável do parto. Normalmente dá certo, né? Dá. Na dúvida, faz se tiver a ultrassom também, que é um método seguro, né? A ultrassom de primeiro trimestre para fazer a datação da gestação. Também é ideal, né? Para fazer a datação do primeiro trimestre. Né? Isso. Show. Doutora, agora vamos à atenção já no parto e pós-parto, né? Quais são os cuidados imediatos prestados ao bebê e também a puérpera, né? Após o parto? Então, após o parto, esses cuidados, eles vão depender das condições de nascimento do recém-nascido, do bebê. Por exemplo, se o bebê, ele nasce no termo, ou seja, não é prematuro, ele nasce no termo, quando nasce ao nascimento, respirou, chorou, tem um bom tônus muscular. Então, nesse caso, os únicos cuidados é receber esse recém-nascido, secar, aquecer, colocar em contato pele a pele com a mãe, para que se tenha ali a formação daquele primeiro vínculo e posteriormente se inicie o estímulo à amamentação. Aguarda aí 1 a 3 minutos, ou se a mulher quiser esperar o cordão parar de pulsar para clampear e seccionar. Mas de forma geral é isso. Nasceu, no termo, não é prematuro, está respirando ou chorando, tem bom tônus muscular, então é contato pele a pele, secar e aquecer. Agora, se ao nascimento esse recém-nascido apresenta-se em apneia, como a respiração irregular, não tem um bom tônus muscular, então infelizmente vai ter que clampear e seccionar o cordão, levar esse recém-nascido para o bercinho aquecido para serem iniciados os passos ali da reanimação neonatal, conforme preconiza a Sociedade Brasileira de Pediatria. E quais são os cuidados adicionais prestados ao bebê após o parto? Pronto, a gente coloca como cuidado adicional porque essa primeira hora, que é chamada de hora de ouro, o mais importante é que se o bebê e a mãe têm condições, eles fiquem juntos, tá? Para estimular a criação desse vínculo e favorecer a amamentação, enfim. Mas esses cuidados adicionais, eles podem ser realizados após essa primeira hora, então não tem pressa, digamos assim, para eles. E são a questão da administração da primeira dose da hepatite B, a administração da BCG, a administração da vitamina K, que é uma substância importante para prevenir a doença hemorrágica no recém-nascido, já que a vitamina K, a maior parte a gente ingere a partir da alimentação. E no recém-nascido ele vai ter essa necessidade dessa suplementação de vitamina K. E esses cuidados adicionais também, dentro desses cuidados adicionais, é realizado aquele exame físico completo desse recém-nascido, né? Que é dentro da avaliação do recém-nascido. Então, dentro do exame físico, são feitas as medidas antropométricas, peso, perímetro cefálico e o exame físico céfalo-caudal, ou seja, aquele exame dos pés à cabeça, para observar se não tem nenhuma lesão, nenhuma condição observável que indique a presença de algum agravo. Mas esses são os cuidados adicionais, que não devem, é importante seria que essa primeira hora não fosse interrompida para fazer esses cuidados adicionais e que eles só fossem feitos a partir desse primeiro contato, dessa hora de ouro.
Um assunto também que gera muitas dúvidas, que gera muita curiosidade, é justamente sobre a amamentação, né? E é muito importante iniciar o quanto antes, né, doutora? Como é que a enfermeira obstetra pode ajudar a mãe a iniciar a amamentação nesse período tão importante? No período mais crítico ali, que é Isso. de fato quando vai se iniciar, não é? É claro que essa mulher ela já deve ter sido preparada no pré-natal. Só que, Edilane, a amamentação é um fenômeno complexo. Inclusive, tem até teorias de enfermagem feitas para tentar entender o fenômeno de tão complexo que é. Porque ele envolve questões, claro, objetivas, mas envolve também muitas questões subjetivas. Então, é muito difícil esse momento. Mas ali naquele primeiro momento, é importante observar se a mulher já tem conhecimento da pega correta, já que é importante essa boa pega para se prevenir as fissuras mamilares. É importante observar também em relação à anatomia desse mamilo, para se prever algum tipo de dificuldade. É importante também nesse momento envolver o parceiro, especialmente se o parto teve a cesariana, porque a dificuldade vai ser maior para posicionar o recém-nascido, então deve-se envolver o parceiro, o acompanhante. E muitas vezes uma dúvida muito frequente e que o enfermeiro obstetra ele pode também discutir nesse período é que muitas mulheres, logo nas primeiras horas de pós-parto, elas não têm a presença do colostro. Tá? Mas é importante o enfermeiro conversar com essa mulher e dizer que, de fato, o estímulo para que haja essa produção aumentada de leite é a sucção da boca do recém-nascido com o mamilo da mãe. Então, a sucção vai estimular a produção de prolactina e ocitocina também, que são os dois hormônios envolvidos aí na produção e na ejeção do leite. Então, naquela primeira hora, converse com a mãe, explique que é normal e que é importante que, apesar disso, ela coloque o recém-nascido no peito para ter o estímulo, né? E é importante conversar sobre a alimentação também, que ela comece a se alimentar o mais breve possível, que ingira uma boa quantidade de água, que também vai influenciar aí nesse processo. Mas a amamentação é difícil, é um fenômeno difícil, porque envolve todos esses aspectos, e muitas vezes são aspectos muito subjetivos. Importante também que as pessoas que estão próximas à mulher não fiquem pressionando, né? Porque tem gente que fica, você tem que fazer assim. Porque, como a senhora mesmo está dizendo, né? Não é um processo fácil, tem que ter paciência, não é, doutora? E assim, a mulher, quando está no hospital, tem a assistência do enfermeiro, dos enfermeiros, enfim. E em casa, o que é que ela pode ir fazendo? Em casa, Edilane, ela pode... Claro que se ela tiver a rede de apoio, vai ser um pouco mais fácil em relação ao estabelecimento dessa amamentação. Então, sempre nesse sentido de estar oferecendo a livre demanda, para que tenha esse estímulo da sucção, da produção do leite, se alimentar bem. Se tiver uma boa rede de apoio, também é importante tirar um tempinho para ela, até para ela poder entender aquele processo que ela está vivenciando ali naquele momento. Mas, inclusive, a mulher também, ela precisa não se cobrar tanto em relação a isso, né? Porque a gente vai ter mulheres que têm o desejo de amamentar, mas não sei se é por conta da pressão que acabam não conseguindo. E tem mulheres que não têm o desejo. E o profissional de enfermagem, como você também citou, e as pessoas que estão ao redor, não podem impor a vontade em relação à vontade da mulher, né? Então, por isso que é um fenômeno subjetivo e por isso que é importante dizer para a mulher, por exemplo, os benefícios da amamentação e que vai ser benéfico não só para o recém-nascido, mas vai ajudar, inclusive, a alguns processos involutivos no corpo da mulher ali no pós-parto. E também a amamentação pode ser um método contraceptivo, Sim, né? Importante falar. É importante falar, realmente. Então, ela pode agir justamente através desse estímulo da produção da prolactina, que inibe a produção do FSH e do LH. Então, mas isso só funciona... Preste atenção, ouçam bem, né? Porque depois aparece aí com outra gestação, né, doutora? Então, só funciona se a menstruação ainda não retornou... E se o recém-nascido está sendo amamentado em livre demanda. E exclusivamente, exclusivamente, né? A partir do momento que tem um resquício ali de retorno da menstruação, que esse recém-nascido já tem mais de 6 meses e que
a partir do momento que começou a se introduzir alguma outra coisa, então, por isso que muitos profissionais acham mais seguro, por exemplo, né, apesar da mulher dizer que vai só amamentar, mas já prescrever um anticoncepcional só de baixa dosagem, a base só de progestogênio, por conta desse medo. Que é um específico, né, para quem está amamentando no caso, né? É só a base de progestogênio. Progestogênio, muito bem. Como é feita essa avaliação do estado de saúde do recém-nascido e quais são os principais indicadores de saúde observados? A avaliação, ela basicamente abrange 2 pontos. Então, envolve a verificação do histórico perinatal. Então, precisa saber as condições da gestação. Por exemplo, durante a gestação, a mulher teve alguma intercorrência, teve algum tipo de infecção, teve alguma doença, teve algum fator de risco para sepse neonatal, porque a sepse é uma condição muito preocupante dentro desse contexto neonatal, uma das principais causas aí de óbitos neonatais. Então, teve algum fator de risco para sepse? Dentre esses fatores de riscos, tem a febre materna, a corioamnioniite, que é um tipo de infecção que envolve ali as membranas amnióticas, o córeo e o amnio, que é as 2 membranas que são responsáveis por formar a bolsinha de líquido amniótico. Então, teve febre materna, teve essa corioamnioniite, teve infecção urinária durante a gestação. Esses são sinais são fatores de risco aí para a sepse neonatal. Outras coisas que precisam ser investigadas dentro dessa avaliação: a mãe teve diabetes, né, durante a gestação. Se teve, é importante o enfermeiro saber já para ele ficar de olho em relação ao risco de hipoglicemia neonatal, que se estabelece precocemente ali nas primeiras 4 horas de nascido. O tipo sanguíneo dessa mãe. Então, essa avaliação do recém-nascido, ela começa pela avaliação desse histórico perinatal. Quais foram os resultados dos testes sorológicos para HIV, sífilis e hepatites. Então, é importante conhecer esse histórico perinatal. E associado a isso, como eu falei anteriormente, ali depois daquela primeira hora, é feito o exame físico completo desse recém-nascido para complementar essa avaliação. Observar se não tem a presença de tocotraumatismos ou alguma lesão na pele que indique alguma infecção como a sífilis, por exemplo. E com relação ao indicador, então o indicador mais próximo em relação à morbimortalidade neonatal é a idade gestacional. Porque, veja bem, se o recém-nascido ele nasce prematuro, logicamente que ele tem mais chances de precisar de uma internação em uma UTI neonatal. Dessa internação pode decorrer uma infecção relacionada à assistência à saúde, por exemplo, que pode evoluir para uma sepse. Os prematuros também, eles têm uma chance mais aumentada de terem uma condição chamada de hemorragia intraventricular, que é um tipo de hemorragia que dá em uma parte lá do cérebro do recém-nascido. E essa hemorragia pode ser causa de paralisia cerebral, déficits neurológicos, déficits cognitivos, motores. Então, por isso que a idade gestacional ela é um indicador mais próximo relacionado aí à morbimortalidade neonatal, é a idade gestacional. E a icterícia também, que é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, né, doutora? Principalmente em recém-nascidos prematuros, né? Sim, exatamente. Pois é. Vamos lá. Outra pergunta. Quais são os testes que o recém-nascido precisa realizar logo após o nascimento? Perdão. Então, no Brasil, nós temos o chamado Programa Nacional de Triagem Neonatal. E acho que foi desde, se não me engano, 2001 que começou-se a desenvolver. E com o tempo foram sendo introduzidos alguns testes, que esses testes de triagem têm o objetivo de identificar quais são os recém-nascidos que, por exemplo, têm a possibilidade de ter alguma doença que seja congênita, metabólica, enfim. Dentro desses testes, nós temos o teste do pezinho, o teste do coraçãozinho, do olhinho, da orelhinha e tem até o teste da linguinha também. Então, o teste do coraçãozinho, por exemplo, o ideal é que ele seja realizado na maternidade, ali entre 24 horas e 48 horas de nascido, e o objetivo dele é triar essas crianças, né, para tentar se identificar a presença de alguma alteração que indique uma cardiopatia congênita. A maioria, Edilânio, são testes bem simples, que não exigem também tecnologia complexa,
que podem ser realizados por profissionais treinados e que farão de fato a diferença no segmento aí relacionado à morbidade dessa criança. Mas, de forma geral, são esses que tem. Infelizmente, apesar de serem testes simples, que não exigem aí uma alta tecnologia, muitos serviços ainda não conseguem oferecer esses tipos de teste. Mas são extremamente assim, importantes para se conseguir acompanhar e se identificar e tratar precocemente algum agravo, alguma doença que venha a ser identificada através do teste. O teste do pezinho, ele pode ser realizado, ele deve, na verdade, é realizado na atenção básica, entre o terceiro e o quinto dia de vida. Então, ele vai identificar aí algumas condições genéticas, metabólicas, e que, se identificadas, essa criança ela vai ser encaminhada precocemente, o tratamento também vai ser iniciado precocemente e com certeza vai influenciar aí no bem-estar dessa criança. As pessoas têm que entender que esses testes, eles são justamente para evitar dores de cabeça lá na frente, né, doutora? E falando sobre o teste do coraçãozinho, eu antes do estágio, nem sabia exatamente como era que fazia esse teste, achava que realmente era uma coisa mais complexa, tipo, achava que era tipo um ecocardiograma, um eletrocardiograma, mas não, só baixa um oxímetro, né, e fazer o passo a passo tudo direitinho, e evita tantas coisas, né? Sim, é extremamente importante, seria muito, muito interessante. E seria o justo também que todas as crianças tivessem acesso a esse tipo de teste, que, como você pôde ver, é muito muito simples e rápido também, né? E a partir daí a criança, se identificada, ela seria encaminhada precocemente. A mulher saiu do hospital, foi para casa. Ela também tem que ficar atenta a alguns sinais, né, que possam ser de complicações. Quais são esses sinais de alerta? Mais uma vez, o sangramento. Então, assim, no pós-parto, depois que sai a placenta, tem o sangramento que é chamado de loqueação. Porque, veja bem, lá a placenta estava implantada, então saiu, fica a feridazinha, a ferida lá no leito placentário. Então, vai ter esse sangramento aí, só que, com o passar dos dias, a tendência é esse sangramento diminuir. Só que, se não, isso não acontecer, e esse sangramento, ao invés de tentar diminuir, eles aumentar e se tornar também fétido, né, fedido, então é um sinal de alguma complicação, algum tipo de infecção puerperal, por exemplo. Então, o sangramento excessivo ou fétido, a própria febre, os sinais também indicativos das alterações de pressão, como a cefaleia associada aos distúrbios visuais e ou náuseas e vômitos também é importante. E no pós-parto, a mulher tem que ficar de olho, porque o pós-parto é um período de risco para o desenvolvimento de evento tromboembólico, tá? Então, ali durante a gestação, todo o corpo da mulher muda, inclusive esse estado de hipercoagulabilidade sanguínea. E ali nos primeiros dias de pós-parto também se segue isso. Então, ela vai estar mais susceptível a um trombo, por exemplo. Então, observe se ali na sua região da perna, ali na região da panturrilha, aparecer dor, o edema, o inchaço, uma área avermelhada, uma área hiperemiada. Então, pode ser um indicativo de um trombo ali naquela região. Então, é um sinal que a mulher deve também procurar o serviço de saúde. Para evitar esses trombos, ela já vem tomando algum tipo de medicação? Não é recomendado, né? Até porque poucos dias ali após o parto, as modificações, né, o corpo vai retomando o seu estado pré-gravídico, tá certo? Então, isso vai mudando, vai, digamos assim, voltando ao normal. Tá? Agora tem que ver que, por exemplo, as mulheres, né, que estão nesse pós-parto, por isso que não é indicativo também associar elas começarem a tomar anticoncepcional combinado, ou seja, que tem estrogênio, que é um hormônio associado e que aumenta o risco desses eventos tromboembólicos, por isso que mesmo que ela não queira amamentar, o ideal, o recomendado, na verdade, é que ela espere pelo menos 21 dias, por conta que já associaria o risco de eventos, né, tromboembólicos que são inerentes ao uso do anticoncepcional combinado a esse relativo estado de hipercoagulabilidade ali nos primeiros dias de pós-partos. Por isso que mesmo que ela não amamente,
ela precisa esperar pelo menos esses 21 dias para começar a tomar um anticoncepcional combinado. Perfeito. A gente tem que ficar observando os fatores físicos, mas também os fatores psicológicos. Como é que a enfermeira obstetra pode também estar atenta a esse cuidado, a essa atenção à mãe no psicológico? Durante esse pós-parto, muitas mudanças vão acontecer. Então, vai ter as mudanças físicas e essas mudanças físicas podem proporcionar essas mudanças, essas alterações da labilidade emocional também. Então, é importante saber como é que está o vínculo da mãe com esse filho, né? Está tendo alguma dificuldade para iniciar e manter esse vínculo? É claro que não é esperado que a mulher esteja dando pulos de alegria ali no pós-parto. Não se espera isso. Mas se começar aquela tristeza mais profunda, né? Então, já começa a se observar por conta dessa vulnerabilidade relacionada à labilidade emocional, tá? Então, a conversa, o apoio, mostrar a preocupação pelos medos e as ansiedades, e a ansiedade da mulher, se tornar empático e no sentido de se colocar realmente para ajudar a mulher, para escutar, para dizer que essas alterações elas são transitórias, que de fato o corpo ele precisa retornar ao seu estado pré-gravídico, mas é estar ao lado, escutar, incentivar a rede de apoio, incentivar a mulher a buscar um tempinho para ela, para se entender e incentivar também a criação desse vínculo entre ela e o seu bebê. Por isso que o contato pele a pele também ele tem essa função. Eu vi recentemente no Instagram uma profissional falando sobre a importância de quando você for à casa da mulher, visite a puérpera, visite a mãe. Não visitar necessariamente o bebê, porque o bebê já está lá recebendo toda a atenção, todo o cuidado. Visite a mãe, leva um presentinho para a mãe também, dê esse apoio, né? Porque tem gente que esquece realmente. Porque a chegada de um novo ser na família, de fato, é nítido isso na maternidade, né? Então, todo mundo vai visitar o bebê, né? Então, a mãe ela pode se sentir um pouco deslocada em relação a isso. E a hora dela assumir esse novo papel, então ela pode se sentir um pouco entristecida, né, com isso, um pouco deixada de lado. É por isso que é importante dar atenção para ela também. E a autoestima, né, também afeta bastante. Muito, que fica muito abalada com essas mudanças que já vêm da gestação e ocorrem também mudanças específicas nesse pós-parto. Porque, veja bem, Edilane, na gestação, o corpo da mulher, ele estava produzindo muito hormônio ali, através da placenta, estrogênio, progesterona. Então, estava habituado com isso. Quando tem o parto, cessa grande parte da produção desses hormônios. E aí vai aparecer algumas questões, alguns aspectos desagradáveis. A queda de cabelo, que é algo que incomoda muito e altera muito a autoestima dessa mulher e essa condição emocional da mulher também. Então, o cabelo, historicamente, é relacionado com a feminilidade. Sim. Então, essa queda de cabelo vai se tornar intensa em relação à saúde e à função sexual nesse período, porque por conta do hipoestrogenismo vai ter o ressecamento na região vaginal, a diminuição da libido. Então, tudo isso converge e influencia para a alteração no sentido dessa labilidade emocional, dessa desestruturação emocional da mulher. Perfeito. Quais são as orientações para o autocuidado? A gente falou sobre o cuidado que o enfermeiro, a enfermeira obstetra tem em relação à mulher. E em relação ao próprio cuidado? Em relação a, como eu falei anteriormente, né? Então, é importante orientar algumas questões, principalmente se a mulher é o primeiro parto, né? Então, questões relacionadas à higiene. É importante orientar o banho, a higienização dos cabelos, a higienização da região perineal, tá certo? Principalmente se houve ali uma episiotomia, uma laceração extensa. O uso de absorventes também adequados para isso, a troca frequente desses absorventes, o uso de sutiãs para dar sustentação à mama, que vai estar um pouquinho mais pesada, até por conta do processo, né, da lactogênese.
Então, o autocuidado é no sentido dessas questões de higiene, no sentido também de fazer com que a mulher ela olhe para si mesma e ela tire um tempinho para entender os seus processos, para entender como é que ela pode se colocar ali naquele momento. E é importante também, mais uma vez, ela ter essa rede de apoio para que ela possa tirar esse tempinho para ela, dormir bem, começar assim que possível, né? Fazer algum tipo de atividade que lhe dê prazer, que lhe dê satisfação. Então, essas questões do autocuidado que a gente orienta. A questão da higienização das mãos também é uma coisa relacionada ao autocuidado que é importante. Então, higienizar as mãos antes de manipular a mama, né? Ali durante a amamentação. Antes e depois de manipular o absorvente. Então, são questões mais voltadas para a higiene. Se alimentar bem, beber muita água. Então, questões que ajudam a mulher a superar esse momento de fragilidade. Em relação à alimentação, é importante a gente frisar também isso, porque tem muita lenda urbana, né? Que tem gente que diz assim, não, você tem que ingerir muita garapa para que você dê muito leite, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? A garapa seria no sentido de que, bebendo a garapa, ela beberia muita água e se hidrataria, né? Mas não pela garapa em si, não, né? Não. Mas a amamentação, além de tudo isso, ela envolve muito essa questão dos padrões culturais, né? Da culturalidade. Não só a amamentação, mas as questões de autocuidado também. Então, as mulheres de determinadas culturas, elas acreditam, por exemplo, que não podem tomar banho, não podem lavar o cabelo, por exemplo, durante ali o pós-parto, não podem ser expostas a determinadas temperaturas. Então, tem muito essa questão cultural também. Por isso que o cuidado de enfermagem, ele é muito influenciado por essa questão cultural. E é por isso que é importante nós, enquanto enfermeiros, termos ciência da influência dessa cultura. Da influência da cultura nos cuidados, nas práticas de cuidado. Tanto do enfermeiro, quanto nas práticas de cuidados também da população. E fazer uma adaptação, porque também a gente não pode empurrar tudo para a pessoa, né? Tem até... É porque você agora tocou num ponto que eu acho interessante, sabe? Em relação à influência da cultura nos cuidados, né? E tem até uma teoria de enfermagem que ela fala sobre isso. Que o enfermeiro, para desenvolver um cuidado de enfermagem culturalmente congruente, ou seja, aquele que considera a influência dos aspectos culturais no cuidado, ele precisa, como você falou, realizar ações, certo? Dentro dessas adaptações. Então, essas ações, elas podem ser adaptadas, como você falou, podem ser negociadas, reestruturadas, desde que se entenda que isso é importante para a pessoa. Então, essa questão da culturalidade, da influência dos aspectos culturais sobre o cuidado de enfermagem é importante. Doutora, mais dois assuntos. Em relação, deixa eu dar uma olhadinha aqui, a relação sexual, né? Não, antes da relação sexual, falar sobre as visitas dos parentes, dos amigos. Eu vou visitar o recém-nascido. Quais são os cuidados que eu, enquanto visitante, devo ter para não gerar constrangimento, né? O primeiro cuidado é saber se a mãe, né, quer que o seu recém-nascido ele seja visitado. Porque tem o desejo da mãe também que não deve ser desconsiderado. Mas lembrar que, se possível, né, ainda mais nesse período de infecções facilmente transmissíveis que se tem aí, então a higienização das mãos é importante, se possível o uso de máscara, não, digamos assim, não tomar muita liberdade, por exemplo, tem gente que chega, pega um menino, agarra, beija, então não é adequado. Eu acredito que hoje em dia muitas mães, elas são orientadas em relação a isso, elas já estão ligadas em relação a isso, mas oriente a higienização das mãos, se possível o uso de máscara, e que de fato não se tenha esse contato mais próximo. Agora, voltando, né, em relação às práticas sexuais, as relações sexuais, né, como deve ser feito essas práticas, qual é o momento ideal, o período de retornar, enfim. O que é que a senhora pode indicar? As práticas, a função sexual no geral, ela é algo que gera muita dúvida. E é um assunto que muitas mulheres não conseguem discutir abertamente ainda. Então, por exemplo, isso não só no pós-parto, mas durante a gestação.
Então, as mulheres, elas têm muitas dúvidas em relação a isso, porque a gestação, ela é um dos fatores que influencia a função sexual. Então, por exemplo, muitas mulheres, elas vão ter aumento da libido, ou seja, elas vão ter desejo de manter, iniciar, de ter ali o intercurso sexual. Já outras mulheres, o desejo ela vai estar diminuído. É relativo, É né? relativo, tá? Então, se a gente for ver, não tem pesquisas, não tem evidências unânimes em relação a isso. Mas as mulheres, elas ficam com dúvidas, por exemplo, qual posição eu posso utilizar durante a relação? Será que vai trazer algum mal para o bebê, para o feto? Vai fazer com que eu tenha um parto prematuro? Vai fazer com que eu tenha um abortamento? Se vai até em relação ao desconhecimento dos aspectos anatômicos. Então, essa função sexual, ela é prejudicada na gestação por conta desses tabus. Então, que a mulher ou o parceiro tem medo de que a relação afete negativamente esse feto, de que pensam ainda que o pênis vai ter contato diretamente com, por exemplo, com a cabeça do feto. Então, tem um desconhecimento dessas questões anatômicas também. Durante o pós-parto, como eu falei, a tendência é haver a diminuição do desejo também. Mas isso vai mudando à medida que a produção hormonal ela vai retomando, principalmente depois que a mulher ela deixa de amamentar, que a produção hormonal vai tentando retomar ali a sua normalidade. Não se tem um documento específico que se diga assim, a mulher ela tem que aguardar tantos dias para iniciar a atividade sexual. Mas até o Resende, por exemplo, que é um livro que a gente usa muito na obstetrícia, o Ministério da Saúde, eles dizem que a mulher ela precisa, para retomar a atividade sexual, ela precisa ter a vontade, precisa se sentir bem, e que a partir do momento que ela tem esse desejo e essa vontade de iniciar a atividade sexual, e se está tudo bem, foi um parto que não teve episiotomia, foi um parto normal, natural, então não tem um limite de tempo em relação a isso. Se sentiu bem, viu que o seu corpo está bem, então, e quer começar a tentar, não tem um limite de tempo em relação a isso. Muitas pessoas costumam, né, alguns profissionais costumam recomendar aquele período de resguardo de 45 dias. Mas as mulheres, elas podem manter, né, iniciar uma atividade sexual antes disso, se assim se sentirem bem. Perfeito. Então, vai depender da vontade dela, vontade do da desejo mulher. e do combinado, né? Obviamente. Isso. Também é importante não haver uma pressão, Isso. porque essa pressão, ela acontece tanto na gestação, quanto nesse pós-parto também. E o enfermeiro, ele precisa entender isso. E essa pressão não pode vir, principalmente do enfermeiro, né? Que vai fazer essas orientações. Excelente. Doutora, tem algum tópico, algum assunto, alguma pergunta que eu deixei de fazer que a senhora gostaria de enfatizar? Eu acredito que a gente discutiu bastante coisa. A gente conseguiu contemplar, né? Sim. Esse tema. Um tema bastante importante, que gera muitas dúvidas. Muitas. Porque assim, a gente quando está na prática, né, no dia a dia, a gente recebe muitas pacientes com dúvidas e assim, realmente totalmente perdidas. Elas assim, não recebem orientações prévias e a gente que tem que estar lá, né? Conversando. E à medida que a gente vai conversando, elas vão se abrindo, né? É interessante, por isso que as consultas de pré-natal geralmente elas são demoradas, pelo menos ali 15 minutinhos, porque é muita conversa, no mínimo. E quando é ali a primeira consulta, que tem a coleta dos exames, né, e tudo, ainda é mais demorada ainda. Mas eu considero que o pré-natal é a oportunidade específica para serem discutidos basicamente todos os assuntos que a gente discutiu aqui. E lá na maternidade, claro que nós apoiamos, né? Reiteramos essas orientações e apoiamos. E o enfermeiro obstétrica, como eu falei inicialmente, ele está aí para realizar essas diversas funções, né? Que vai dar a questão de avaliar, de monitorar, de apoiar, de empoderar, de realizar o parto, né, aquele parto de baixo risco, que é chamado de parto eutóxico. Então, tecnicamente, cientificamente, a gente tem, e legalmente também a gente tem competência para isso. Já virou um clichê, uma frase que com certeza a senhora já deve ter ouvido, que o parto é uma caixinha de surpresas, obviamente. Mas, quando um pré-natal ele vem sendo feito de uma maneira correta, eu acho que 95% de chance de dar certo, né, doutora? Sim, esse segmento pré-natal, por isso que ele é tão importante, por isso que tem muitos programas do Ministério da Saúde que incentivam isso. Então, quando a mulher chega lá na maternidade,
para avaliação inicial, para acolhimento, para avaliação ali do risco obstétrico, é muito bom ver uma gestante que fez o acompanhamento, que fez todos os exames, que fez os testes, né? E que chega bem orientada em relação a isso. Então, acredito que o pré-natal, ele é, assim, indispensável para uma boa prática obstétrica. Indispensável para o bem-estar materno-fetal e neonatal também. Verdade. Doutora, quero agradecer imensamente sua participação, a sua disponibilidade por ter vindo aqui no nosso programa. Sei que é uma pessoa muito preenchida, com muitos compromissos, mas mesmo assim, muito obrigado, viu? Você aqui veio para agregar muito ao nosso programa, com seu conhecimento. Eu agradeço muito, Edilane, pela oportunidade, e eu fico muito feliz, porque é um contexto que eu gosto muito de conversar, de discutir. Então, todo dia eu estou aprendendo uma coisinha nova, apesar, né, de estar como professor, mas todo dia eu aprendo uma coisinha nova, estudando, até porque eu preciso estudar, não é, para dar uma boa aula, mas é um contexto que eu gosto muito, apesar das dificuldades que se tem dentro desse contexto, especialmente para nós enfermeiros obstétricos, em relação a essa carga muito alta de cesarianas ao invés de partos normais, que é o nosso âmbito de atuação. Mas eu fico muito feliz em poder discutir esses assuntos e, mais uma vez, agradeço pela oportunidade. Mais uma vez, muito obrigado. E para a gente finalizar, só passando aqui mais uma vez, o mini currículo, né, que eu pedi à doutora Nayara. A doutora Nayara, né, graduada em enfermagem pela UniVS, fez residência multiprofissional em atenção básica, também fez residência em enfermagem obstétrica pela URCA e atualmente, né, está aí cursando mestrado em enfermagem também pela URCA e atualmente docente do curso de graduação em enfermagem e também preceptora da UniVS, não podemos esquecer, né? É verdade, uma surpresa muito boa para mim. Muito bem. Acompanhar essas turmas na obstetrícia. O mestrado realmente tem me tomado muito o tempo. Aí você já é conhecedor, né, Edilane, de tanto que eu falo. Mas está perto, né? Tá bem pertinho, tá. se Deus quiser. A gente vai conseguir vencer. Dias de luta, dias de glória, né? Tá só esperando os dias de glória. Nayara, muito obrigado, viu? Até a próxima. Eu que agradeço, Edilane. Parabéns, viu? Obrigado. Tchau, tchau. E a gente volta já, viu, pessoal? Fiquem aí na sintonia. Na 104. Opa, eu tô! Tá bom demais!